Vambora, gente. Talk no ar. A você que me acompanha agora na Rádio Sociedade de Feira de Santana, muito obrigado pela audiência. A você que está no Spotify, grato demais, demais agregadores de podcasts, mas também como no YouTube, né? Muito feliz que você esteja por aqui. Compartilhe esse conteúdo para amigos, familiares. Se você gostou, dá um like, vem com a gente, vem no @o Danilo Freitas, conteúdo para você semanalmente. Muito obrigado. E mais um tema de extrema relevância, de extrema importância, a perda de cabelo. Isso não é algo simples e, claro, gera muita dor em quem sofre com isso, né? Há bastante tempo ou é algo mesmo atual, inclusive relacionado profundamente à autoestima e o seu emocional. E por isso convidamos um especialista, Dr. Vinícius Carneiro. Muito obrigado por ter topado o convite. Especialista em terapia, em transplante capilar, é o convidado do Talk de hoje. Um forte abraço, bem-vindo. Tudo bem, Danilo? Muito bom dia aí a todos os ouvintes e telespectadores do YouTube, do Instagram que acompanham aqui o canal do Danilo Freitas. Vamos lá debater um pouquinho sobre esse tema que com certeza vai influenciar muitas pessoas a buscar a mudança. Com toda certeza. Doutor, a perda de cabelo impacta o indivíduo e também quem está próximo dele. O senhor lida diretamente com isso no consultório, no dia a dia. Como é receber esse paciente pela primeira vez? Muitos pacientes chegam com uma dor muito forte, uma dor que muitos dos familiares e amigos não percebem por não sofrer com a calvície. Muitos deles chegam com um relato que é bem marcante no consultório, que é da falta de convivência familiar e social por conta da perda de cabelo. Eu já tive relatos de pacientes que deixaram de batizar pessoas porque precisavam entrar na igreja sem boné, pacientes que atrasaram o casamento por bastante tempo pelo fato de não conseguir estar na igreja de boné, pacientes que evitam contato familiar, evitam reuniões familiares para que não sofra das brincadeiras que a família costuma fazer, muitas das vezes sem uma maldade, mas isso é muito comum. Mulheres que não conseguem andar sem o lenço de cabelo, mulheres que não conseguem estar em ambientes em que o lenço não é permitido, por conta da vergonha, por conta de não se sentir bem, que não se olham no espelho por conta da falta de cabelo. Então vai muito além da estética, impacta muito pessoas que deixam de ser promovidas no trabalho, deixam de aceitar trabalhos que vão ser mais bem remunerados, vão possuir uma visibilidade social maior por conta da perda de cabelo, por conta da vergonha em ter que tirar o boné, em ter que se expor àquela imagem e sofrer algum tipo de preconceito. Ô doutor, e quais seriam as causas, né, ou a principal causa dessa queda de cabelo? Hoje, o cargo-chefe da calvície é a alopecia androgenética, tanto masculina quanto feminina, que é a calvície, por assim dizer, aquela herança familiar que a gente herda principalmente da família materna, que começa de uma forma bem progressiva, ao longo dos meses, inicia geralmente aos 17, 18 anos, mas de uma forma bem branda, e isso vai progredindo. Hoje ainda é a principal causa de calvície. Doutor, o senhor poderia explicar, inclusive, como é que funciona hoje a terapia capilar, qual é o primeiro passo, para quem nos acompanha agora, tem essa angústia, tem essa dor e quer realmente mudar, não apenas do ponto de vista estético, mas também emocional, de qualidade de vida, do ponto de vista familiar, de se sentir confortável consigo mesmo? A terapia capilar, ele é o segundo pilar hoje do tratamento contra a calvície. Certo. O primeiro pilar é a terapia, a consulta médica com a terapia por medicações orais e tópicas, e depois a gente parte para a terapia capilar, que hoje, com a avançada medicina, já existem inúmeras terapias disponíveis, cada uma com um foco bem específico em resolver uma patologia do couro cabeludo. A terapia capilar ela vem crescendo muito de acordo com os resultados, que estão cada vez mais expressivos. Hoje temos terapia com MMP, com microinfusão de medicamento na pele, com mesoterapia, com PRP, com microleading, com terapia regenerativa, são inúmeras. Cada uma com a sua indicação e com o seu benefício específico. A gente costuma dizer que hoje existem os 3 pilares, que é o tratamento clínico, a terapia capilar e o transplante capilar para quem precisa e para quem tem indicação. Quando o paciente consegue unir esses 3 pilares, ele consegue ter um bom resultado. E atenção, viu? Porque quando a gente fala sobre transplante capilar, surgem várias dúvidas, doutor. Eu gostaria que você explicasse, inclusive, qual a indicação do transplante capilar, como é que funciona inicialmente. O transplante capilar
ele é utilizado para restaurar uma área de cabelo que foi perdida, no qual a terapia medicamentosa e as terapias capilares não conseguem mais ter um efeito benéfico para o paciente. Aí a gente entra com a abordagem cirúrgica do transplante capilar. É uma cirurgia que, resumidamente, é executada da forma em tirar fios de uma área doadora, que tanto pode ser o couro cabeludo, em raras exceções retirados da barba, e transplantados em locais onde a calvície já está bastante avançada, principalmente na região das entradas, na região da coroa. Isso é uma cirurgia que é para quem precisa. Em boa parte dos casos, a gente consegue resolver com terapia medicamentosa e com as terapias capilares. E aí o transplante entra para esse grupo de pacientes em que já deixou a calvície progredir de certa forma, em que só uma cirurgia consegue trazer aquele cabelo, renovar aquela autoestima que ele sempre quis. Doutor, que tem pai, tios que sofrem realmente de calvície, deve se preocupar, deve iniciar um tratamento de maneira antecipada? Sim, com certeza. A gente sempre diz que na medicina muito melhor prevenir do que tratar. Para a calvície não é diferente. Se você tem um pai, se você tem um tio que sofre de calvície, principalmente aquelas calvícies mais extensas, você tem ali uma predisposição genética a sofrer. Começar o tratamento precoce evita tanto o desconforto de ser calvo quanto uma cirurgia de transplante capilar. A gente consegue prorrogar a tua cirurgia por bastante tempo e até evitá-la ao longo da vida. Então, a partir de qual idade, doutor, se recomenda essa prevenção? A partir do momento em que você já nota que seu cabelo começou a cair. Tem pacientes que começam a sofrer queda de cabelo aos 16 anos, ele já nota que quando está estudando na escola, quando está tomando banho, uma grande quantidade de fios ali no travesseiro, durante o banho, no box. Esse paciente ele já deve passar por uma consulta e iniciar um tratamento. E a gente começa com terapias tópicas, com medicações com polivitamínicos, isso consegue prorrogar aí a queda de cabelo por bastante tempo. Diria que não esperar que tua calvície te incomode para começar a tratar. Ela deve ser tratada no primeiro sinal de queda de cabelo. Assim você vai conseguir ter o cabelo por bastante tempo e não entrar num grupo seleto aí que muita gente não quer, que é dos calvos. Transplante capilar. Doutor, como é que funciona esse procedimento, inclusive o pós-operatório dele? Gostaria que o senhor esclarecesse, afinal, muitas pessoas que nos acompanham nesse momento têm dúvidas sobre como é que funciona esse procedimento. Uma dúvida muito frequente no consultório. Muitos pacientes ainda chegam sem entender como funciona e achando que é uma cirurgia muito complexa, que envolve um grande risco. A verdade é que não. É uma cirurgia dentro das classificações cirúrgicas de baixo risco, que a gente só aborda a pele, né, e a base do folículo, e o paciente faz com anestesia local, com uma leve sedação oral, vai embora no mesmo dia caminhando, como se nada tivesse acontecido. É uma cirurgia que a gente faz a extração, a retirada de fios de uma área que não sofre tanto com a calvície. Todo mundo já deve ter reparado que a maioria dos calvos ainda sobra aquele cabelo na lateral, e a gente faz a retirada daqueles fios de uma forma em que nas regiões doadoras não fique aparente que foi passado por um processo cirúrgico, que se recupera muito rápido e transfere esses fios para uma área que já sofreu a calvície. É uma cirurgia que é demorada, sim, é o medo de muitas pessoas. É uma cirurgia hoje com as técnicas avançadas que a gente faz a extração fio a fio. A gente tira folículo por folículo e transplanta folículo por folículo, então isso requer um certo tempo. Isso a gente começa o procedimento bem cedinho e termina no final do dia, mas que é uma cirurgia diferente das cirurgias que a gente está acostumado. Não é aquela cirurgia em que o paciente entra no centro cirúrgico e apaga, só acorda no final. A gente conversa, o paciente levanta, o paciente bebe água, o paciente senta, o paciente consegue falar com seus familiares ao longo do dia, ao longo do procedimento. Então é razoavelmente tranquilo, o paciente vai para casa no mesmo dia ele consegue assistir televisão, fazer suas demandas em casa. No outro dia também consegue voltar às atividades, principalmente de home office. O único desconforto do procedimento é a forma que o paciente precisa dormir, porque não pode estar sofrendo trauma na área que ele fez o procedimento, que ele operou.
Em relação à dor, em relação a retorno à atividade, é tudo muito precoce. O paciente não sente dor, não sente nenhum desconforto no pós-cirúrgico e ele consegue retornar suas atividades rotineiras aí no máximo em 10 dias, sendo que atividades em que não envolva esforço físico e que não envolva trauma no couro cabeludo, ele consegue voltar 2, 3 dias depois, após o procedimento. Extrema importância, né? A tecnologia avança também nessa área. Doutor, em média, quanto tempo o paciente já consegue notar realmente que o cabelo começou a crescer naquela região que antes não tinha nada? A gente fala que tudo em cabelo é demorado. Hoje, as pessoas acham que me estressei ontem, meu cabelo caiu hoje. E não é bem assim. Tudo em cabelo é uma média de 3 meses para a gente começar a ver o resultado. Isso serve para terapia medicamentosa, isso serve para terapia capilar e serve também para o transplante capilar. A gente consegue ter uma prévia do resultado em média 10 dias, quando é retirado todas as casquinhas que ficam no pós-procedimento e já se nota ali os fios em miniatura, mas que já dá para ter uma noção. Entretanto, esses fios vão cair. Isso acontece em todo mundo que faz o transplante capilar. Tem a primeira fase, que é da cabeça realmente está bonitinha, cheio de fios novos. Esses fios caem por volta do primeiro mês e voltam a crescer por volta de 3 meses a 3 meses e meio. Daí em diante é só felicidade. Nossa. Daí em diante o cabelo vai crescendo um pouquinho a cada mês, com o resultado final ali por volta de 12 a 16 meses pós-transplante. É onde todos os fios que foram transplantados durante o procedimento já se desenvolveram e já conseguem ter um bom volume, uma boa densidade. É quando o paciente realmente vai ter aquela mudança no visual que ele espera por volta do 6º, 7º mês. Ô doutor, dizem também que a barba no homem é uma espécie de maquiagem. O senhor tem acompanhado no seu consultório também a busca, realmente as pessoas querendo incrementar a barba? Isso é algo frequente ou é um mito? É algo frequente que vem crescendo cada vez mais. Tanto os pacientes que são zero barba, não possuem nenhuma barba, a gente faz o transplante para que esse paciente passe a ter barba, quanto aqueles pacientes que têm uma falha, que têm às vezes uma cicatriz, alguma ocasião que não nasceu fios de barba, a gente consegue transplantar, consegue tirar também do couro cabeludo e trazer esses fios para a região de barba. Vem crescendo muito. Vem crescendo também de pessoas que têm um desejo em mudança de sexo, em mulheres trans que desejam ter barba. É uma crescente no consultório. Doutor, muito se fala sobre minoxidil. Realmente é a melhor opção do mercado? Existem outras técnicas para quem tem um pouco de barba e quer incrementar ali realmente, né, a barba? Sim, o minoxidil ainda não diria que hoje ele é mais o carro-chefe do tratamento. Existem outros tratamentos mais eficientes e a associação de minoxidil com outros compostos também tem uma eficiência melhor e uma eficácia melhor. Mas sim, o minoxidil ainda é muito utilizado e é uma medicação muito boa, tanto para o couro cabeludo quanto para a barba. Só que tem esse intervalo de tempo entre o início do uso e realmente você conseguir ver o resultado. O que acontece é que muitos pacientes começam a usar, fazem a utilização por 15, 20 dias, interrompem porque não viu o resultado não vai vir. Tanto para a barba quanto para o couro cabeludo, pelo menos 2 meses e meio a 3 meses. Para você começar a ver o resultado do uso do minoxidil. Mas hoje o minoxidil eu diria que ele está em 90% das prescrições médicas para calvície, para estímulo de barba, para estímulo de sobrancelha. E entre os não médicos, entre os pacientes que buscam na farmácia, 100% deles fazem uso do minoxidil. Entretanto, da forma incorreta. Utilizam por 1 mês, interrompem porque não viu resultado. Realmente, com 1 mês, ele não vai conseguir ver resultado. Mas sim, o minoxidil, hoje, temos o minoxidil oral, que foi um avanço na medicina, né? E que veio para trazer muito mais benefício à associação do minoxidil oral com o minoxidil tópico. Então, importante, viu? Inclusive, saindo daqui, eu acho que vou marcar minha consulta para dar uma incrementada aqui nessa barba, viu? Tô só achando que essas perguntas estão direcionadas. Melhorar, né, gente? Então, você que me acompanha aqui, pega aí, porque essa realmente é uma oportunidade para você ter uma consulta aqui ao vivo, viu? Uma oportunidade de consulta importante. Doutor, existe a recomendação, depende do indivíduo, sobre como utilizar o minoxidil? O minoxidil tópico ele tem uma padronização de uso por conta da meia-vida da medicação, né? Para as pessoas que não são da área da saúde, a meia-vida é o tempo que a medicação fica agindo no organismo. Então, existe uma recomendação padrão. O ideal é que se utilize a cada 12 horas, por conta da meia-vida, do tempo de ação. Na maioria dos casos, 1 vez ao dia.
do minoxidil. Sim. Do comprimido, uma vez ao dia, já é o suficiente. É normal ter coceira, alergia ou não? Isso são casos pequenos? Não é normal. O minoxidil ele vem com a base alcoólica, que é para fazer uma limpeza da pele antes da aplicação. Muitos pacientes têm uma alergia por conta dessa base em que a medicação ela é realizada. Quando isso acontece, a gente faz a substituição. E aí o minoxidil ele não fica tão eficiente quanto da base alcoólica, que é o que vende nas farmácias, mas o paciente passa a não ter mais esse processo irritativo na pele, que é uma descamação, uma vermelhidão, que fazem com que muitas pessoas interrompam a utilização. Muito raro a gente ter reação alérgica com o uso do minoxidil. 99% das vezes é em relação ao veículo em que o minoxidil é colocado, para que ele tenha esse efeito na pele. Doutor, você poderia falar sobre a expectativa do paciente, como alinhar isso, né, com o que a medicina oferece hoje, se tratando do transplante capilar, da terapia capilar, o que há disponível hoje no mercado? Diria que esse é o principal ponto em que abordamos durante uma consulta de transplante e de terapia capilar. É a expectativa do paciente. Precisa estar muito bem alinhado antes de realizar a cirurgia. Para o sucesso do transplante, a gente depende exclusivamente e essencialmente de área doadora, que é de onde vamos tirar os fios. A gente não consegue produzir fios, a gente não consegue retirar fios de outras pessoas para colocar no calvo. Precisa ser os fios do paciente para o próprio paciente. E aquelas calvícies muito avançadas em que o paciente já não tem nada na região superior e tem o desejo de voltar a ter cabelo, tem esse fator limitante. A gente não consegue ter a quantidade de fios suficiente para que aquele paciente tenha um cabelo como o meu, como o seu, por exemplo. A gente consegue melhorar. Ele vai voltar a ter cabelo, ele vai voltar a ter um topete arrumado, mas vai ser aquele cabelo um pouco mais rarefeito. Isso também serve para a terapia medicamentosa. A gente tem um limiar até onde a gente consegue resolver com o tratamento clínico, com as terapias capilares. Precisa estar muito bem alinhado por conta do sonho de alguns pacientes e muitas vezes de ter até o cabelo que ele nunca teve. É um grande problema que a gente enfrenta no consultório do paciente que nunca teve o cabelo tão cheio, nunca teve aquele fio de cabelo grosso e ele deseja ter com transplante e não é possível. O transplante é o cabelo do paciente para o próprio paciente. Então ele preserva as características naturais do teu cabelo. Se teu cabelo é enrolado, ele vai ser enrolado. Se teu cabelo é fino, ele vai ser fino. Se teu cabelo é mais crespo, ele vai ser mais crespo. E em relação também ao volume de cabelo. Perfeito, perfeito. Doutor, para quem está considerando o transplante capilar, qual conselho o senhor daria? Passe por uma consulta médica. Alinhe suas expectativas. Nem toda queda de cabelo, nem toda calvície, ela é cirúrgica. Existem outras doenças do couro cabeludo em que não podem ser operadas de imediato. E que, caso isso aconteça, vai ser devastador, tanto para a área doadora, que é limitada. A área doadora, os fios retirados dessa região, eles não voltam mais a nascer. Então, cada vez que você utiliza a área doadora para uma cirurgia, você esgota essa fonte de cabelo. Sim. Então, o paciente ele não consegue fazer 4 ou 5 cirurgias. Então, se ele escolher o profissional errado e fazer a cirurgia no tempo errado, ele não vai ter mais cabelo para fazer uma cirurgia lá na frente que traga resultado. Então, precisa escolher muito bem o profissional, precisa passar por uma consulta clínica para que tenha um diagnóstico qual tipo de alopécia. Existem diversas alopécias, fibrosante frontal, líquen plano pilar, alopécia areata, alopécia de tração, que não podem ser operadas de imediato. É necessário ter um tratamento clínico por volta de 1 ano para a estabilização da doença, para aí se pensar em cirurgia. Já vi muitos casos em que foi realizado o transplante capilar em pacientes que sofriam dessas doenças, foi confundido pela equipe, achando que o paciente tinha a calvície, a alopecia androgenética, e foi operado e o paciente não teve um bom resultado. Então, a consulta médica ela é primordial. Passe por um profissional médico antes de realizar o teu transplante, antes de pagar o teu transplante, antes de marcar a data da cirurgia. Isso acontece em muitos locais em que não existe uma consulta, em que o preço da cirurgia é dado pelo WhatsApp, o paciente paga e vai no dia do procedimento, às vezes faz a cirurgia e não tem um resultado bem sucedido. Então, o planejamento, o tratamento, o alinhamento bem próximo com o teu médico, eu diria que é essencial para que se tenha um bom resultado. Doutor Vinícius Carneiro, muito obrigado pela sua participação. Deixa seu arroba para quem nos acompanha agora, tanto no rádio como na internet, na plataforma digital, para que possa lhe acompanhar também. Vou deixar para vocês o meu arroba, que é @doutor.viniciuscarneiro, e o arroba da minha clínica, que é @clínica Leviné. Fica aqui em Feira de Santana.
Foi inaugurada recente, trabalhei na área do transplante capilar por 3 anos em Salvador e voltei para minha terra mais ou menos 2 meses e meio a 3 meses atrás para trazer essa qualidade de transplante que o feirense merece, né? E aí ela fica localizada ali no Shopping Boulevard, é lá que acontece toda a mágica da terapia e do transplante capilar. Doutor Vinícius, um forte abraço e até uma próxima, viu? Valeu, meu amigo, forte abraço.